Bom, vamos voltar a falar de política. É uma semana que antecede o carnaval, não é? Então, muitas articulações estão sendo feitas. A semana que vem vai ser bastante esvaziada por conta do feriado em todo o Brasil. Os parlamentares voltam para suas bases e o dia está movimentado em Brasília, né? Apesar de tudo isso. Os governadores esperam fechar um acordo, como a Gabriela mostrou agora há pouco, com a União, até março, para a compensação das perdas que tiveram com a mudança nas alíquotas do ICMS do governo Bolsonaro ainda no ano passado. Amanhã, aliás, hoje, um grupo dos chefes do Executivo, do governo federal, né, se reuniu com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir colaboração em busca de uma solução. Para entender melhor essa agenda, eu converso agora com o cientista político Rafael Cortes. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, é um pleito dos governadores, né, de prefeitos também, a compensação em relação às perdas com a arrecadação do ICMS. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News TV nessa tarde. E é um dos temas mais importantes aí dessa agenda de 2023, pelo menos nesse começo de 2023. Né? No fundo, essa questão do fundo de compensação para os governos tem um pouco a ver com a política no último ano ainda da administração do governo Bolsonaro, feita por algumas desonerações, mudanças na forma de tributação de impostos que pertencem constitucionalmente aos estados. E aí sempre quando tem mudanças legislativas, né, se tem uma necessidade de fazer algum tipo de compensação, dado que a União fazendo alguma política que acaba afetando recursos que formalmente pertencem aos estados, daí essa agenda de criar fundo de compensação, e vamos ver se do ponto de vista político, né, agora o governo Lula consegue dar um encaminhamento, até porque essa relação da União com os governadores vai ser importante em outros pontos da agenda, como, por exemplo, a reforma tributária. Então, é bom que esse tema já esteja devidamente acertado para aumentar a probabilidade de evolução em outros temas que envolvem o Pacto Federativo. Pois é, aliás, hoje vai ser um dia agitado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, com vários encontros com os parlamentares. Ele vai discutir uma eventual ida do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao parlamento. Alguns parlamentares querem explicações sobre a taxa de juros. Eu quero te ouvir sobre esse assunto, né, que tem gerado um debate acalorado, né? Agora parece que, aos poucos, tanto o presidente Lula como o presidente do Banco Central vão tentando apaziguar a situação, mas ficou um clima estranho, principalmente na semana passada. E agora ainda há ali um movimento no sentido de levar o Campos Neto até o Congresso. Ficou sim, Diego. Esse talvez tenha sido o tema de maior destaque, né, da agenda econômica num debate político, né? Até a gente esperava que esse destaque fosse acontecer por meio do debate das regras fiscais, mas a partir do momento que o presidente Lula reiteradamente trouxe à tona e problematizou a política de juros, né, esse tema ganhou muita expressão, em parte porque não só foi discutido a questão mais técnica, né, digamos, taxa de juros, regime de metas de inflação, mas veio uma agenda muito acompanhada de tensões e conflitos explícitos da parte do presidente Lula em relação ao presidente da autoridade monetária, o que trouxe ainda mais desafios aí para se chegar a um equilíbrio do ponto de vista político que não prejudique tanto a condução da política econômica nesse 2023. Né? A entrevista mais recente do Roberto Campos parece ter sinalizado uma disposição de tirar de campo alguns itens que geravam essa questão quase que pessoal, né, em relação ao comportamento do presidente do Banco Central. Né? Basicamente aqui é percebido por parte do governo atual como um nome muito próximo ao bolsonarismo, e aí toda essa celeuma. Tirando isso de campo, fica mais a questão técnica, né, que o governo vai tentar fazer em termos de política para conseguir o objetivo que ele quer, que é a redução da taxa de juros. Se fizer isso eventualmente de forma atabalhoada, por meio dessas pressões, corre o risco de o resultado ser aquele basicamente contrário do que o governo quer, e ao fim e ao cabo, um pouco mais lá na frente, a gente vai precisar de juros até mais altos para conter o quadro inflacionário.
Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele voltou a se manifestar. Ontem ele deu entrevista à Roda Viva. A gente vai falar mais sobre essa entrevista ao longo aqui do jornal, mas hoje ele falou num evento no BTG Pactual, no banco, né? E a gente separou essa fala do Roberto Campos Neto, o presidente do BC. Agora, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de boa vontade, né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? Como o André disse, eu estava assistindo ali do cantinho. 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui, né, um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina, tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos. Então acho que a gente precisa ter um pouco de boa vontade, mas eu acho assim, a boa vontade com o Brasil era enorme. Acho que foi onde você começou e eu concordo, porque tinha um tema ambiental de fato, né, e a gente falava muito com o investidor sobre isso. Eu levantei muito essa bandeira no comecinho, lá em 2019, que olha, esse é um tema que vai definir se o dinheiro vai voltar ou não. Quando começou a pandemia, você ia em qualquer apresentação de pandemia, qualquer líder em qualquer lugar do mundo, e ele falava assim, a recuperação tem que ser inclusiva e sustentável. Então assim, se você não for inclusivo e não for sustentável, você não faz parte da recuperação, sinto muito. Acho que é justo questionar os juros altos, eu acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre, faz parte do jogo do equilíbrio natural. Eu acho que quando o juros real está alto, ter o debate sobre o porquê ele está alto é super legítimo. Eu acho que o governo está na direção certa, tem tido um debate bom, a gente precisa ter boa vontade, falar de juros e ter a crítica é natural. Quanto mais fortes são as instituições, mais esse debate ele pode ser intenso sem afetar preços de mercado, sem afetar a expectativa, porque as pessoas entendem que esse é um debate natural. Então, acho que a gente está caminhando nessa direção. O Banco Central quer trabalhar junto, quer ser colaborativo. Bom, Rafael, tá aí. Me parece que realmente os ânimos estão mais acalmados. Se bem que o Campos Neto não tinha vindo a público ainda, né? Mas havia toda uma questão ali envolvendo o nome dele e ele falou aí que é preciso ter paciência com o governo, que pode sim discutir a taxa de juros, pode ser criticado o patamar da taxa de juros. Me parece que as coisas vão se azeitando aos poucos, né? Resta saber se o governo vai ficar um pouco satisfeito, entre aspas, com esse posicionamento do presidente do BC. Eu diria que nem tanto pensando depois formalmente nas decisões de juros, digo, mas pelo menos para retirar essa questão mais pessoal, que até pelos sinais emitidos por diversos líderes do governo ajudam a explicar um pouco o tom das declarações, especialmente as falas do presidente Lula. Se isso realmente ficar de lado, tá, aí a gente passa a ter o debate mais técnico/político, né, do que o governo brasileiro quer para fazer a sua agenda econômica e quais as implicações para a condução da política monetária por parte do Banco Central. Então, basicamente, os sinais, para além dessa tentativa de minimizar os danos, entre aspas, nessa relação, sinais vindos do presidente do Banco Central, é de que você precisa resolver, né, equacionar, ou pelo menos encaminhar a questão fiscal, né, por meio de uma nova regra que vai substituir a emenda do teto de gasto. Isso vai ser um ponto importante para evitar que pressões adicionais na política monetária e aí, eventualmente, se o Conselho Monetário Nacional decidir alterar a meta de inflação, que possa fazer de uma maneira a evitar um resultado mais negativo para a economia. Então, acho que agora o próximo ponto é identificar se vai ter uma alteração no comportamento, nos sinais por parte dos governistas, a partir dessas falas que claramente, né, vão na direção de tentar minimizar a temperatura desse debate público. Verdade, Rafael. E ainda na pauta do presidente da Câmara, a gente falou um pouco sobre essa pauta agora há pouco. Ele tem ali uma reunião para definir as presidências das comissões, né, que são cargos bastante pleiteados pelo partido. Uma reunião de líderes foi marcada para hoje para decidir o assunto e é claro que tem muita gente de olho nessas comissões, na presidência, no comando dessas comissões. E aí agora a gente começa a ver como é que vai ser estruturado o processo legislativo, né? Isso começa com a composição das lideranças, as comissões temáticas
são super importantes, né? E acho que aqui tem uma questão, Diego, relevante, né? Os nomes você já mais ou menos citou, vai dar um pouco a noção do grau da temperatura das divisões entre os partidos na formação dessas comissões, mas tem um problema adicional a ele. Uma vez definidos os nomes, que elas comecem a funcionar, essas comissões temáticas, a gente tem também uma questão para 23, se de alguma maneira a gente vai voltar a ter um processo legislativo mais usual, mais ordinário. O que eu quero dizer com isso, para quem está nos ouvindo? Nos últimos anos, por conta do trabalho remoto, vindo muito na esteira da pandemia e também de mudanças regimentais, se passou a votar projetos de emenda constitucional, por exemplo, de forma muito rápida. A gente via, em alguns casos, que a emenda nem tinha passado pelas comissões, ela já estava no plenário, o relator estava fazendo o discurso enquanto o desenho do projeto estava acontecendo. Ou seja, a gente precisa eventualmente voltar para alguma coisa mais normalizada, para que os projetos debatidos pelos parlamentares contem realmente com um amplo espaço público para evitar erros mais grosseiros que possam acontecer, sobretudo no momento tão delicado como é a agenda, não só a agenda econômica, mas a agenda de institucionalidades, uma série de políticas públicas que vão ser certamente alteradas por esse governo. Então, uma outra questão importante a partir desse problema que você mencionou, Diego, é como é que as comissões vão trabalhar uma vez que elas estiverem já formadas e realmente começarem a mexer nos projetos que o governo e outras lideranças vão enviar. Pois é, e enquanto isso a investigação sobre aqueles atos golpistas do dia 8 continuam. Hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria e também hoje o TSE analisa se mantém a decisão do ministro Benedito Gonçalves, né, de colocar ali, manter também a minuta golpista, a minuta do golpe, naquela ação que o ex-presidente Bolsonaro é investigado. A minuta foi encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro do governo Bolsonaro, Anderson Torres. É um passo importante para essa investigação. Certamente, né? Isso tem muito a ver não só com a questão jurídica, formal, né, dos destinos dos vários nomes envolvidos nos atos antidemocráticos, e aí especialmente o debate em torno da figura do ex-presidente Bolsonaro e da chapa presidencial, né, que disputou a reeleição em 2022. Então, não só tem esses desdobramentos no plano jurídico para chegarmos no momento de responsabilização individual daqueles que eventualmente forem julgados e condenados por participação nesses atos, mas tem um efeito político de todo esse processo, né? A gente viu, por exemplo, que o presidente Lula sinalizou oposição à CPI, que poderia ser criado para investigar o comportamento de atores políticos nos atos contra a democracia, né? Então, ou seja, o governo querendo minimizar o número de barulhos que vão estar batendo na porta, enfim, ressonando dentro do legislativo, enquanto o legislativo deve julgar a sua agenda econômica. Então, um dos canais de instabilidade política vai ser justamente esse desdobramento desses atos, como é que esse tema vai ganhar e que força vai ganhar, potencialmente dividindo ainda mais a elite política, justamente no momento que vai discutir os temas da agenda econômica. Ou seja, por hora, nesse início de 2023, a gente de fato está ainda colhendo resultados de um mundo muito dividido, né? Um mundo político muito dividido, com institucionalidade questionada e com uma agenda econômica difícil. Então, por hora, o governo emite muitos sinais, ainda não se traduziu esses sinais em propostas concretas, que é o que se espera a partir de agora. Enquanto isso, o legislativo vai se organizando para tratar desses temas bastante espinhosos. Verdade. E você mencionou um tema importante aí, que são fatos antigos, no sentido de ainda
ter ali como alvo o antigo presidente, o antigo governo, e o presidente Lula tenta trazer para ele a agenda, né? Hoje tem lançamento ou relançamento do Minha Casa Minha Vida. Essa questão toda envolvendo o Banco Central também é uma forma de trazer para ele a agenda e o debate público, né? Porque, querendo ou não, esse debate ainda foi, ao longo dos primeiros dias, das primeiras semanas do ano, muito permeado pelo ex-presidente Bolsonaro, diante das ações todas, a viagem dele para os Estados Unidos, esse ato criminoso que ocorreu em Brasília no dia 8 de janeiro também. É isso, né, Diego? No fundo, a gente teve uma transição de governo muito peculiar, talvez uma das mais particulares da história, né? Se a gente voltar lá atrás com a PEC da transição, era uma PEC de responsabilidade do governo eleito, mas que ainda não tinha tomado posse. Então, não tinha quem era o interlocutor, quem que respondia por essa liderança, quem que garantia o desenho desses acordos. A gente teve ali quase que um governo não sem posse, mas que já efetivamente governava, o que parecia muito estranho, dado que ele não estava formado. E aí, posteriormente, essa contaminação das discussões públicas ainda muito com os olhos no retrovisor, né? Com os olhos ainda no desmanche, né, de algumas políticas do governo, com os olhos ainda muito a partir dos atentados contra a democracia, e nesse sentido ficava difícil para o governo, digamos, começar a olhar para o futuro, né? E com essas discussões, retomada de programas, a discussão em torno de juros, em tese você começa a olhar para questões prospectivas, né? Que é o grande desafio do presidente. Me parece, Diego, que o presidente quer proteger o seu capital político, que sabe que é uma agenda muito difícil. 2023 tende a ser um ano economicamente muito complicado, e aí a questão é como evitar uma perda muito forte de popularidade, né? Esse capital político muito instável tem sido aí um fantasma das lideranças, não só no Brasil, mas nas lideranças das principais democracias. Os líderes políticos perdem popularidade muito rápido. Me parece que é esse jogo que o presidente tenta evitar, daí todos esses movimentos mais recentes que acabaram aumentando um pouco a percepção de risco em relação à agenda econômica, mas que tem essa racionalidade política que você mencionou, Diego. Perfeito. Rafael Cortes, cientista político da Tendências. Obrigado mais uma vez, Rafael. Boa tarde para você. Boa tarde a você, Diego. Agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aqui uma boa tarde para quem está ouvindo a Band News TV.